Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos continuar com as nossas aulas. E a nossa aula de hoje é de redação para a turminha do 4º ano. O nosso conteúdo são os tipos de carta. Existem vários, mas nós iremos abordar a carta pessoal, argumentativa e a carta do leitor. Na nossa aula do ensino de AD, nós falamos sobre a estrutura e algumas características de carta. Então, hoje, vocês irão aprender a diferenciar esses 3 tipos. A atividade. A atividade de vocês, pessoal, será postada em uma folhinha. Vocês poderão estar imprimindo essa folha e realizando essa atividade. Tiana, não tenho como imprimi-la. Tudo bem, copia no caderno, resolve mesmo assim. Não tem problema nenhum. Definição, vamos à definição do nosso gênero textual. Termo que descreve um manuscrito ou um impresso destinado a estabelecer uma comunicação interpessoal escrita entre pessoas e ou organizações. O que é isso? O que isso quer dizer? Então, é algo em que eu escrevo para manter um contato com alguém ou com uma organização, certo? Eu vou me comunicar com essa pessoa através dessa minha mensagem escrita. E aí, tipos de cartas. Gente, nós temos a carta pessoal, a carta de reclamação, a carta argumentativa, carta aberta, carta comercial. Existem vários tipos de carta, mas eu coloquei as que comumente estão onde? Nos livros de vocês, porque o livro de vocês, ele traz vários textos, vários gêneros textuais. Então, eu adicionei essas cartas, os tipos dela, ao que geralmente está no livro de vocês. Então, vamos para o nosso primeiro, que é carta pessoal. Essa é de todas a mais simples de se escrever. Definição. É um tipo de texto utilizado geralmente entre indivíduos que apresentem uma certa aproximação. Ou seja, geralmente a carta pessoal, como o nome já diz, pessoal, é para uma pessoa mais próxima. Você quer manter um contato. E o objetivo é compartilhar algo com pessoas distantes. Pessoal, depois que a internet se popularizou, os e-mails, o WhatsApp, dificilmente você está utilizando a carta pessoal. Mas até o e-mail, por exemplo, quando você manda para alguém, ele tem uma característica parecida com a carta pessoal. Por quê? Porque o objetivo é o quê? Se comunicar com alguém que está distante. Características, que também são extremamente importantes para diferenciar uma da outra. Presença de destinatário e remetente. Gente, na verdade, essa característica é a que está presente e é o que define praticamente o gênero textual carta. Para ser uma carta, preciso que um destinatário e um remetente. Mas aí você lembra, poxa tia Helena, mas a carta aberta, ela não tem um destinatário específico, mas ela tem um público a que se destina. Então não deixa de ser um destinatário. Uso de linguagem formal e informal. Gente, a carta pessoal, quando você vai escrever uma pessoa mais próxima, você fala de uma maneira mais simples. Por quê? Porque uma pessoa próxima não precisa estar utilizando uma linguagem científica, rebuscada, complicada. Mas, quando vocês forem escrever gênero textual na provinha de redação, carta pessoal, a linguagem utilizada ela tem que ser formal, seguir o quê? As normas da língua portuguesa. Texto geralmente breve. Pessoal, eu não preciso ficar rondando muito para escrever o meu assunto de uma carta. Ele tem que ser breve. Eu vou contar o que aconteceu em ponto final. Não preciso ficar contando o que aconteceu há vários anos atrás. Vou contar ali o meu acontecimento, vou explicar o que aconteceu, acabou. Escrito sempre em primeira pessoa do singular. A carta ela é pessoal, ela é minha para outra pessoa. O que eu vou utilizar? Primeira pessoa do singular. Quem é esse pronome? Eu estava, eu fui, eu compareci e por aí vai. Eu utilizo eu. Tema livre. Gente, não há um tema obrigatório em uma carta pessoal, o tema é livre. Os fatos podem ser fatos cotidianos, ou seja, do nosso dia a dia, ou algum acontecimento marcante que você está querendo contar para essa pessoa. Estrutura.
estrutura. A estrutura, pessoal, até nós vimos naquela nossa primeira aula, mas nós vamos dar uma revisada. Local e data. Eu preciso dizer o local onde eu estou escrevendo a minha carta e a data, quando eu escrevi aquela carta. É obrigatório. O vocativo, pessoal, é aquele que a gente chama de saudação, certo? Na verdade, é a nossa saudação. Querido amigo, o vocativo é o quê? É o que eu estou chamando a minha pessoa, né? Como eu estou me referindo a ela. Corpo do texto. É o meu texto. O que eu tenho? O meu assunto a ser tratado na carta. Despedida, até logo, até breve, um abraço, um grande beijo com a pessoa mais próxima. E a assinatura, que é o nome da pessoa, no caso, o remetente, nome da pessoa que está escrevendo a carta. Se for você, seu nome. E agora nós vamos para a nossa próxima carta, que é a carta argumentativa. Gente, a carta argumentativa é um pouco mais complicada, porque ela exige um conhecimento sobre o assunto que você vai argumentar. Lembra da palavra argumentativa? Ela está relacionada a argumentos. Em filosofia, nós estudamos as falácias lógicas, que eram aqueles argumentos que eram facilmente derrubados. Então, para você argumentar, nós já falamos várias vezes sobre isso nas aulas de filosofia, você precisa conhecer o assunto. E é por isso que a carta argumentativa ela é um pouco mais complicada, porque tem que ter o quê? Argumentos coerentes. Definição. Tipo de produção textual que tem o objetivo, por meio da argumentação, convencer o interlocutor sobre um determinado assunto. Convencer. Lembra? O argumento ele tem que ser muito bom para que eu possa convencer a pessoa que está lendo do que eu estou falando é verdade. Então eu preciso ter bons argumentos. Não pode estar utilizando aquelas falácias lógicas. Tem que conhecer o assunto, argumentar muito bem e aí você chega no seu objetivo, que é o quê? Convencer o leitor. Características. Primeira característica, presença de remetente destinatário. Mesma coisa que nós já temos na carta pessoal, tá vendo? Mesma característica. Mas persuasão e argumentação. Ou seja, eu tenho que... A persuasão está com o fato de você convencer aquela pessoa, né? Tornar o que você está falando bem verdadeiro. Então você tem que ter o quê? Uma argumentação muito boa, uma argumentação muito convincente. Linguagem clara e objetiva. Se você vai argumentar para poder convencer a pessoa, você tem que ser o quê? Claro, com a sua linguagem e muito objetivo, para que a pessoa que leia entenda logo qual é o seu objetivo. Caráter pessoal. Quando a gente fala de caráter pessoal, eu estou falando do ponto de vista do remetente. Ou seja, o caráter pessoal. A minha carta, ela vai ter o meu ponto de vista. Por exemplo, se eu fosse conversar, mandar uma carta para o colégio para argumentar, digamos que o meu colégio não tinha o uso de uniforme. Eu quero argumentar que o uso do uniforme escolar é extremamente importante. Então eu vou o quê? Colocar o meu ponto de vista, que eu acho que é importante, por exemplo, que é uma identificação da escola com o aluno. Por exemplo, num passeio, a professora fica mais fácil identificar quem são os seus alunos. Então, eu estou colocando o meu ponto de vista, o que eu acho que aquilo é importante. Uso de pronomes de tratamento. Pessoal, a carta argumentativa ela vai depender muito para quem você vai mandar. Se eu for mandar, por exemplo, para uma pessoa muito importante, eu tenho que usar o pronome de tratamento adequado. Eu não posso colocar você. Né? Se eu for mandar para o presidente, eu tenho que colocar o pronome de tratamento adequado. Lembra os pronomes de tratamento? Vossa Majestade, Vossa Excelência. Pronto. Esses são os pronomes que a gente deve estar utilizando na carta argumentativa. E a assinatura do remetente. Se é o meu ponto de vista, eu preciso assinar essa carta mais do que nunca, para a pessoa precisa saber o meu nome, quem eu sou. Estrutura. Mesma coisa que eu falei, cada carta tem as suas características e a sua estrutura. Local e data, eu preciso colocar também local e data. O destinatário, que é para quem eu estou escrevendo o destino da minha carta. E a minha saudação também é extremamente importante. Agora, cuidado.
A saudação, no caso do vocativo aqui, ele tem que ser mais formal, tá vendo? Prezado, excelentíssimo, para o nome de tratamento aparecendo aí. Então tem que ser uma coisa bem mais formal. Lógico que depende de quem você vai estar escrevendo. Corpo do texto. Lembra que eu falei do corpo do texto, que é o texto, né? O texto que você está escrevendo, o assunto. Mas na carta argumentativa, o corpo do texto, ele tem uma estrutura diferenciada. Ele segue a estrutura de um texto dissertativo. Por exemplo, no primeiro parágrafo, você vai ter a introdução, apresentação do assunto. Você vai introduzir, apresentar o assunto que você vai falar. Desenvolvimento. No desenvolvimento, a construção de argumentos bem fundamentados que comprovem o ponto de vista do remetente. Então, na introdução, eu apresento o meu assunto e no meu segundo parágrafo, no caso do desenvolvimento, que é o meu parágrafo maior, eu vou apresentar todos os argumentos que comprovem que o que eu estou falando é verdade, é importante. Então, vem o meu ponto de vista. Esse parágrafo de desenvolvimento, pessoal, pode ser 1 ou 2 ou até mais parágrafos de desenvolvimento, porque ele é a maior parte do teu texto. Conclusão. Na conclusão, que é o meu último parágrafo, ele não pode ser um parágrafo muito extenso. Eu tenho uma recomendação ou uma sugestão. No caso, por exemplo, se eu fosse falar dos uniformes, eu iria o quê? Sugerir o que a escola iria fazer com aquele problema. Então, na minha introdução, eu apresento o meu assunto, parágrafo pequeno. Desenvolvimento pode ser 2 ou mais parágrafos. É um parágrafo maior que fala sobre os meus argumentos. E no meu último, uma recomendação ou uma sugestão. E no caso também é um parágrafo menor. Despedida, no caso. A despedida, pessoal, tá vendo que ela é mais formal. Não vai ser um abraço, um beijo, né? Atenciosamente. Porque depende muito de quem você está, para quem você está escrevendo o seu texto. E o remetente, porque você também vai ter que assinar. A nossa última carta, né, no caso, tipo, é a carta do leitor. Essa carta do leitor, pessoal, aparece em vários textos de livros de vocês. Definição. É um tipo de carta veiculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar a sua opinião. Carta do leitor. O leitor leu sobre determinado assunto em uma revista, por exemplo, ou um jornal, e ele vai lá e escreve uma cartinha com a opinião dele sobre aquele determinado assunto que ele leu. Característica. Podem fazer sugestões, críticas, perguntas, elogios e reclamações. Eu posso simplesmente escrever para sugerir algo, para criticar, para perguntar sobre alguma coisa que eu não entendi, para elogiar ou simplesmente para reclamar do texto que eu não gostei, daquela matéria que eu não gostei. Texto breve. Não precisa ficar rodando. Lembrando que vai ser publicado em um meio de comunicação. Então você não pode fazer uma coisa enorme. Você tem que fazer uma coisa breve, direta, para realmente dizer o que você está querendo. Escrita em primeira pessoa. Por quê? Porque é você que está escrevendo. Eu estou dando a minha opinião sobre aquela matéria que eu li. Então, é primeira pessoa. Eu. Texto expositivo. Por que expositivo? Porque ele vai expor o seu ponto de vista sobre a matéria que você lê. Linguagem simples. Por que linguagem simples? Porque eles precisam entender a mensagem que você quer passar. Formal, lembrando, vai ser publicado, então tem que ser uma coisa formal, seguindo todas as normas gramaticais. Podendo ser mais descontraído. Mais descontraído por quê? Digamos que você está escrevendo um texto para uma revista adolescente, então você pode usar uma linguagem descontraída. Descontraída não significa dizer que é informal. É formal, mas mais descontraído, mais divertido. Estrutura, local e data. Perceberam que local e data está em todos, né? É importante. Saudação, no caso aquele vocativo, cumprimento formal, super formal, como a carta argumentativa. Introdução. Você percebe que a carta do leitor ela tem uma estrutura do corpo de texto parecida com a estrutura da carta argumentativa.
Ela vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Na introdução, você vai o quê? Abordar o assunto que vai ser apresentado e explorado pelo leitor. Eu vou abordar o meu assunto. No meu desenvolvimento, eu vou fundamentar a minha opinião. Eu vou dizer a minha opinião e vou usar o quê? Dados e informações que foram o quê? Estavam no texto que eu estou falando. Então, eu li a matéria, né? Vi os dados, as informações, vou colocar a minha opinião por meio, através dessas informações. Olha, eu vi aquela informação, eu penso isso nela, né? Então, lógico, eu vou organizar e vou colocar no meu desenvolvimento. Conclusão também inclui uma sugestão. Se eu estou reclamando, eu vou sugerir algo, né? Se eu estou elogiando, eu posso até sugerir que eles continuem com aquela mesma linha de raciocínio, mas é uma sugestão. E por último, eu me despedida, né? Me despedir e vou assinar também. Como ela tem caráter pessoal, minha opinião, meus fundamentos, eu tenho que assinar também. Gente, muito importante na carta do leitor. Aqui nós temos umas pequenas curiosidades. A primeira, o texto, antes de ser publicado, ele passa por uma revisão para corrigir possíveis erros. Imagina que num jornal, por exemplo, você recebe textos de diversas pessoas. Nem todas têm um conhecimento das normas gramaticais. Então, esse texto ele vai passar por uma revisão. E nessa revisão, eles retiram erros de ortografia, erros de pontuação, de concordância, para que o texto fique bem bonitinho para ser publicado. E a próxima é, o texto pode ser publicado na íntegra ou somente trechos relevantes. Eu posso publicar o meu texto inteiro na íntegra ou somente alguns trechos que a revista julgou que eram trechos extremamente importantes. Então, não é obrigatório esse texto ir inteiro para a publicação. Gente, eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo. Tenham aprendido, né, sobre as cartas, sobre a diferença entre elas. Acompanhem as nossas postagens na agenda eletrônica, estudem bastante, se dediquem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal!